Shabbat Shalom. Meu nome é Marcos Brito, e esse é o canal Palatório do Fim Eventos Finais, onde tratamos de assuntos relacionados com escatologia, ou seja, eventos relacionados com o fim dos tempos e a volta de Jesus. Hoje com mais um vídeo da série Parashá da Semana que apresentamos aos sábados à tarde. Nessa série estudamos a Parashá da Semana, que é uma porção semanal da Torá, que são os 5 livros bíblicos de Moisés, também conhecido de Pentateuco, ou se preferir, os livros de Gênesis a Deuteronômio. A Parashá de hoje é Rucat, que se encontra no livro de Números capítulo 19 versículo 1 até o capítulo 22 versículo 1. Vamos ao estudo cumprindo assim uma das 613 ordenanças do Eterno. Abençoado seja, Baruch Hashem. A Parashá Rucat começa com o decreto da Torá. Rucat significa regulamento, que contextualizando seria a Constituição, como a que temos aqui no Brasil para regulamento e ordenamento das relações entre pessoas e coisas. Nessa Parashá somos chamados a cumprir, mesmo que não entendamos o seu propósito e sua razão, como por exemplo, a vaca vermelha, cujas cinzas eram usadas para purificar as pessoas que se contaminaram através de contato com o corpo de uma pessoa morta e outras impurezas correlatas. A narrativa então salta 38 anos, para iniciar a descrição do que aparece imediatamente antes do povo judeu entrar na terra de Israel. Nesse tempo ocorre a morte de Miriam e o povo fica sem água, pois a presença da água no acampamento no deserto durante toda a sua jornada era devido ao mérito dela. Deus ordena a Moisés e a Arão que falem com uma rocha para que ela jorre água. Ao invés disso, Moisés golpeia a rocha com o seu cajado como ele fez da primeira vez. Da rocha saiu água, mas a um preço muito grande. Ao golpear a rocha, Moisés não glorificou a Deus, que o orientou a falar com a rocha e não a bater na rocha. Batendo na rocha, Moisés trouxe o mérito e a glória para ele e não para Deus. Com isso, Deus fala para Moisés que eles não entrariam na terra prometida, o que realmente aconteceu. Nesse evento, Deus nos ensina que ninguém, independente da sua posição eclesiástica, deve roubar a glória dele. É Deus quem nos exalta e não nós a nós mesmos. Outro ponto que chama a atenção são os 2 eventos da rocha. Ou seja, em um Deus manda Moisés bater, ferir a rocha, e no outro Deus manda Moisés apenas falar com a rocha. Isso é uma figura de Cristo, que é a nossa rocha espiritual, onde nossas vidas devem estar apoiadas, não na areia do deserto, mas na rocha que é Cristo. Hoje a rocha não precisa mais ser ferida, mas apenas devemos falar com ela. Cristo já foi ferido por nossos pecados, morto e ressuscitou ao 3º dia. Hoje precisamos apenas falar com Cristo. Apenas isso. Quando pecamos, desobedecemos, nos afastamos da Bíblia e fazemos tudo conforme nosso entendimento sem pedir direção ao Senhor, o que estamos fazendo é ferindo-o ao invés de falar. Falamos com a rocha espiritual, que é Cristo Jesus, quando oramos. Praticamos o bem, fazemos caridade, anunciamos a sua volta até que ele venha e assim por diante. O povo de Israel partiu do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém o povo começou a falar contra Deus e contra Moisés, acusando-os de tê-los tirado do Egito mesmo como escravos e os conduzir por um lugar sem água e comendo apenas maná. Deus então permite que serpentes venenosas entrassem no acampamento dos israelitas e os mordessem. Muitos vieram a morrer pelas mordidas das serpentes. Tendo o povo entendido que durante toda a jornada era Deus que os guardava dos perigos do deserto, inclusive os mantendo com vida em meio à escassez, foram até Moisés e reconheceram o seu erro e pedindo que este intercedesse a Deus para que tirasse as serpentes do arraial. Deus manda que Moisés fizesse uma serpente de metal e colocasse em uma haste, a fim de que todos que fossem mordidos olhassem para a serpente pendurada na haste e não morressem. É importante destacarmos que com o pecado do povo contra Deus trouxe morte, e que ao olhar para o motivo do pecado que estava pendurado na haste trouxe vida ao povo. Da mesma forma, assim como o nosso pecado nos trouxe morte, olhar para Jesus pendurado no madeiro nos traz vida e vida em abundância. Assim como as serpentes, que são uma figura do diabo e Satanás, conforme o livro de Gênesis, introduziu o pecado no mundo, Jesus, o Filho de Deus, tirou o pecado do mundo pendurado no madeiro. Basta que olhemos para a cruz de Cristo, e os nossos pecados são perdoados.
Passado um tempo, o rei de Edom recusa-se a deixar o povo de Israel passar por suas terras para chegar à terra prometida por Deus a Abraão, Isaque e Jacó, fazendo-lhes tomar uma rota mais distante. Com isso, Deus nos mostra que até alcançarmos a nossa promessa de salvação, quando teremos a estatura do varão perfeito, a saber, Cristo Jesus, muitos percalços irão acontecer, mas temos que ter fé e não perdermos o nosso alvo de vista, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Em seguida ocorre a morte de Arão e ele é sepultado no Monte Or, na terra de Edom, e o seu filho Eleazar, da tribo de Levi, o sucede como sumo sacerdote. Os filhos de Israel cantam uma canção de louvor sobre o milagroso poço que Deus tinha feito surgir pelo mérito de Miriam. A porção termina com as batalhas e vitórias sobre Sião, o rei dos amorreus, e Og, o rei de Bazã.